Olá, mulheres, tudo bem? Meu nome é Karen, sou uma das facilitadoras da Roda de Mulheres e hoje eu vim falar sobre um tema com vocês que é a ancestralidade feminina. Falar sobre ancestralidade feminina exige que a gente consiga olhar para as mulheres que vieram antes de nós de uma forma profunda, às vezes um pouco dolorida, mas também muito amorosa, tá? Eu queria começar falando sobre esse tema, fazendo um resgate, pedindo para que vocês, olhem, imaginem essas mulheres que vieram antes de vocês, sua mãe, sua avó materna, sua bisavó. E queria trazer essa reflexão, quando você para olhar essas mulheres que vieram antes de você, quais as reflexões, os sentimentos que te brotam no peito? É uma admiração, uma frustração, uma tristeza, uma angústia? Começa a observar e tentar nomear esses sentimentos. No texto que vocês receberam, se quem não leu ainda é uma boa oportunidade, eu me aprofundo um pouco mais nesse tema de como é olhar para a nossa ancestralidade. Cada um tem uma história, alguns foi possível ser criado pela mãe biológica, outros não, seja por qual motivo for. É muito difícil a gente conseguir olhar a nossa mãe como um ser perfeito. Eu acredito que seja praticamente impossível e nem saudável. É importante que a gente consiga olhar para nossa mãe, para nossa avó, como mulheres reais, que tiveram uma história antes da nossa chegada, que passaram por sentimentos, por angústias, por lutas e que tiveram que fazer grandes escolhas nessa vida. Então, quando a gente olha para essa mulher que veio antes da gente, quais sentimentos surgem? Será que lá no fundo do meu peito, lá onde eu não tenho coragem nem de afirmar para mim mesmo, será que eu queria que minha mãe fosse, por exemplo, mais inteligente ou mais vaidosa, ou que fosse mais presente na minha infância? Quais sentimentos surgem quando a gente olha para essa mulher que veio antes da gente? E para nossa avó materna, principalmente? Como eu olho para essa mulher? Eu sei quem é, eu cheguei a conhecer, eu tive a oportunidade. É muito importante que a gente saiba quem foi nossa avó materna. Eu sei que às vezes não vai ser possível, mas tentem ao máximo conversar com as pessoas da sua família. Quem foi a minha avó materna? Mais do que se ela faleceu jovem ou velha ou se ela ainda está viva, mas quem foi essa mulher? O que ela passou na vida dela? Como foi a gestação dela enquanto ela estava grávida da minha mãe? Por que eu trago essas reflexões? A nossa avó materna, enquanto ela estava gerando a nossa mãe, ela passou através das memórias celulares alguns sentimentos que perpetuam até a nossa chegada. Nossa, Karen, mas como isso? Vou tentar explicar a grosso modo. Na biologia, nós mulheres já nascemos com os nossos óvulos pré-desenvolvidos. Então a gente vai amadurecê-los ao longo da vida e ovulando todos os meses. Só que esses óvulos, eles são formados junto com o nosso corpo enquanto a gente é um embriãozinho, enquanto a gente é um feto dentro da barriga da nossa mãe. Então eu, Karen, enquanto eu estava sendo gerada, dentro de mim já estava sendo gerados os meus óvulos, meus futuros óvulos, assim como a nossa mãe. Então parte do que eu sou hoje foi formado ainda dentro da minha avó, dentro do corpo da minha mãe. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas a gente recebe uma carga genética direto da nossa avó. E eu não quero dizer só quanto a nível físico, mas enquanto a nível emocional, psicológico, espiritual. Então, quem foi essa mulher que veio antes de mim? Quais lutas ela precisou viver? Quais sentimentos ela precisou passar ao longo da gestação? Quais desses sentimentos e dessas lutas fizeram parte da vida da minha mãe também? E quais desses sentimentos e dessas lutas fazem parte da minha vida hoje? Então, nós passamos o nosso dia a dia vivendo meio que no automático, sem parar para questionar, refletir sobre padrões familiares. Não é um tema que a gente fala sobre isso no dia a dia, mas trago essa reflexão. Você já parou para pensar o que tem em comum entre a história da sua avó, da sua mãe e da sua história hoje?
Eu não digo nem só quanto a relacionamentos afetivos, casamento, porque isso é uma das coisas bem comuns, mas como um todo, escolhas profissionais, dificuldades ou inclusive realizações, histórias de avós muito fortes, muito guerreiras, mães muito fortes, muito guerreiras, e você hoje também tendo que lidar com situações assim de muita garra. Então, queria trazer essa reflexão. Quais coisas incomuns você encontra na relação da sua mãe, da sua avó, dessas mulheres que vieram antes de você? Olhar para esse canal de feminino, de ancestralidade, a princípio, para algumas mulheres, pode ser um canal muito positivo, de muita força, que traga muito amor, muita determinação. Para algumas mulheres, olhar para essa ancestralidade feminina vai remexer com pontos bem doloridos. Então, nossa, minha avó não foi feliz no relacionamento, teve, sei lá, 2 casamentos. Minha mãe não foi feliz no relacionamento, teve um relacionamento ruim. Eu passei pela mesma situação. E aí, assim, será que precisa? Será que a gente precisa repetir padrões nas gerações seguintes? E eu queria trazer para vocês aqui, não precisamos repetir padrões, mas a gente repete por amor. Eu não sei se vocês conhecem, se você já ouviu falar sobre constelação familiar. A constelação familiar, ela fala, bem resumidamente, que a gente, por amor, repete padrões de quem veio antes da gente. Por amor, a gente dá um lugar de novo para essa história. Mas quando a gente traz para nossa consciência de que hoje eu posso tomar o meu caminho, eu posso fazer escolhas diferentes do que as mulheres que vieram antes de mim, isso passa a ser saudável. Eu entrego para essas mulheres o que é delas, o que partiu da vida delas, da época delas, das escolhas delas, e tomo as rédeas da minha vida para fazer as minhas escolhas. Mas para a gente entrar em contato com o nosso feminino, com a nossa conexão mesmo com a nossa intuição, com o nosso feminino, é necessário que a gente olhe e dê um lugar amoroso para essas mulheres que vieram antes de nós. Como eu vou me conectar com o meu feminino e me encontrar como mulher se eu não dei um lugar para essas mulheres que vieram antes de mim? Isso acontece muitas vezes com as mães que foram muito ausentes ou que não foi possível ser criada pela mãe biológica. Dentro desse adulto, né, dessa criança que não foi possível ser criada pela mãe, parte desse adulto inevitavelmente vai sentir cobrar a falta da mãe. Mas é importante que hoje, como adultos, a gente consiga olhar com um olhar menos julgador para essas histórias e que a gente consiga acomodar dentro da gente com uma forma amorosa. E quando isso é feito de forma sincera, aí sim é possível a gente, como mulher, tomar a rédea das nossas vidas e ser realizada, ter uma boa profissão, ter um bom relacionamento. Enquanto a gente ainda tem parte da gente ferido, um feminino ferido, com essas mulheres que vieram antes de nós, fica quase impossível ter um feminino fluido. Então, para algumas mulheres, esse processo de olhar para as mulheres que vieram antes vai ser super fácil, super tranquilos, mas para algumas mulheres vai ser dolorido, sim, parar para olhar. Isso pode acontecer também com mulheres que não se dão com as mães. A gente cresce numa sociedade que romantiza a maternidade como um amor incondicional, um amor de mãe e filho mais forte que tudo, e nem sempre as relações vão ser assim, e tudo bem, acho que esse é o principal ponto, tudo bem. As nossas mães, os nossos pais, eles são grandes espelhos, tanto a gente para eles quanto eles pra gente, então aquilo que eu mais aponto, mais julgo, também tem dentro de mim. E aí, quando a gente parte para olhar para uma relação de mãe e filha que é conturbada, que é dual, que tem sentimentos como raiva, às vezes até disputa, é difícil pensar, nossa, como que eu vou dar um lugar para todos esses sentimentos? Mas é possível quando a gente entende que essa mulher que veio antes da gente, a nossa mãe, a nossa avó, ela é um ser humano, também passível de erro. Quem é perfeito, não é mesmo? Então, acho que o principal ponto é pensar que essa mulher fez o melhor que ela pôde, dentro da história dela, da força dela, das escolhas dela. É um tema que daria para falar um final de semana inteiro, mas quero agradecer a oportunidade desse vídeo. E se você ainda não leu o texto, leia, que lá eu consigo discursar um pouco melhor sobre esses temas e trazer algumas reflexões, alguns exercícios sobre a nossa relação com a nossa mãe e com a nossa avó, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.